Olá, tudo bem? O meu nome é Julia Kirchner, eu sou estudante de Engenharia Civil e essa será a minha apresentação e resolução do exercício 1A sobre vermiculita expandida para a matéria de materiais de construção civil com a professora Elizabeth. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a definição de vermiculita expandida, que é um silicato hidratado de alumínio considerado um agregado leve artificial segundo a NBR 9935/2011. O seu nome é devido ao fato de que durante o aquecimento para a ocorrência da sua expansão, ou seja, para a vermiculita se tornar a vermiculita expandida, no processo de fabricação, na parte da calcinação, as suas partículas se movimentaram de forma semelhante aos vermes, e com isso fez com que eles dessem o nome do derivado do latim que significa pequeno verme. O derivado do latim é vermiculus. Bom, a vermiculita ela tem a estrutura de clivagem basal, ou seja, ela tem essa sobreposição de minerais, como na figura ao lado, que eu acabei colocando no PowerPoint. Ela Então, de acordo com essa sobreposição de minerais, quando ela é submetida a temperaturas altas na parte da calcinação, ela vai expandir até 15 vezes do seu volume original. Isso quando ela for lá se tornar a vermiculita expandida. E esse processo eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a forma de obtenção da vermiculita. Ela é um material natural, então ela precisa passar por um processo de exploração para poder ter a obtenção. Dessa forma, ela se encontra em depósitos e jazidas, e eu deixei aqui um exemplo de mineração na Serra de Carajás, que fica no estado do Pará. É uma jazida de mineração de algumas que existem aqui no Brasil. E é a partir disso, como sabemos que ela é de origem natural e que ela precisa ser extraída, passamos para o processo de fabricação. Deve haver um processo de fabricação e processamento para encontrar a vermiculita expandida, né? Para fabricar a vermiculita expandida, de passar de vermiculita para vermiculita expandida. E primeiro ela precisa ser triturada, fazer o trituramento do material natural e depois ela vai ser observada se tem a propriedade de hiperexpansão. Se ela tiver essa propriedade de hiperexpansão, ela vai para a calcinação, que seria ser submetida ao aquecimento. Mas se ela não tiver essa propriedade, então ela vai ter que ser aplicada nela, né, essa propriedade, através de aditivos, e assim sendo levada para a calcinação. Então, depois desse processo, eu vou falar um pouquinho exclusivamente sobre a calcinação. Bom, então no processo de calcinação, que vai submeter a vermiculita a uma alta temperatura, num pequeno intervalo de tempo, então isso vai fazer com que converta essa água que está no mineral, essa água que está na vermiculita, em vapor. E isso vai ocasionar a expansão dela. Eu trouxe aqui essa imagem que eu achei bem interessante. Ela está no livro Rochas e Minerais Industriais e mostra a vermiculita antes de ser expandida e depois que ocorre a sua expansão. Quando a vermiculita ela é submetida à calcinação, a faixa de temperatura pesquisada é que ela é submetida a uma temperatura entre 250 graus Celsius e 1100 graus Celsius.
E a vermiculita comercializada aqui no Brasil, de acordo com as medidas, expande em média de 8 a 12 vezes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as características das vermiculitas expandidas, né? Que após ser extraída por passar pelo processo de fabricação e expansão, existem diversos tamanhos. E segundo a Secretaria do Fundo Setorial Mineral do Brasil, a vermiculita expandida é fabricada e é comercializada de diferentes tamanhos, que seriam, como aqui na imagem que eu trouxe, a superfina, a fina e a média. E assim aqui no Brasil, ela não é comercializada a grande. Bom, além das características da granulometria, da superfina, fina, média, ela tem resistência ao fogo e a leveza de 100 a 160 kg por metro cúbico. Essa seria a mistura, né, de argamassa com vermiculita, sendo bem mais leve do que a argamassa convencional de cimento e areia, né? Além disso, outra característica é a resistência à formação de rachaduras e enrugamentos e esterilidade. E devido à sua porosidade elevada, ela tem uma grande absorção de líquidos. E outra característica é a baixa condutividade térmica, que, de acordo com esse estudo do engenheiro civil Jorge Francis, a argamassa com vermiculita, ela tem a densidade bem menor do que a massa de cimento e areia, a massa convencional, né? Enquanto a condutividade também ela é bem menor do que a argamassa de cimento e areia e dos outros. E agora um pouquinho das aplicações da vermiculita na construção civil. Eu trouxe duas aplicações como exemplo, que é o isolamento acústico, que é feito dessa forma como está na imagem. Essa imagem é de uma pesquisa, né, um estudo realizado de um artigo. E o outro é a argamassa de reboco, né, que a vermiculita ela é introduzida na argamassa pelos seus benefícios. Já a imagem, eu peguei uma imagem aleatória. Bom, e aqui está a bibliografia dos livros, artigos e a BNT-NBR que foi utilizada. Obrigada por assistir até aqui. É isso. Tchau.